Ananias, eu acho que tá tudo certo. Mas não custa nada a gente dar uma conferida, né? É verdade. Sabe, Ananias, depois que eu aprendi a usar o paquímetro, rapaz, eu tô usando ele toda hora, viu? É que bom. E me diz uma coisa, você tá usando ele corretamente? Claro, eu tomo maior cuidado, ó. Eu tenho até uma flanelinha, ó. E agora, quantas vezes você já calibrou esse paquímetro, hein? Ih, rapaz, agora você me pegou, hein? Tá vendo? Fique de olho porque esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver como se faz a calibração de paquímetros e a calibração de micrômetros. Ô, Ananias, mas você acha que ele tá desregulado? Olha, andando dentro de uma maleta, nas mais variadas temperaturas, o dia todo, chacoalhando para lá e para cá, eu não confiaria muito nele. E mesmo que ele não andasse chacoalhando para lá e para cá, a calibração de instrumentos é necessária de tempos em tempos. Mas como é que a gente faz para calibrar um paquímetro? Ah, é simples. Fique de olho, porque a nossa teleaula está começando. Tito, Fala, Silva. assim que você terminar aí, separa os paquímetros e todos os instrumentos de medição aqui desse setor, que está na hora de mandar para o laboratório para calibrar. Peraí, Silva, não dá pra fazer isso na semana que vem? A gente tem um monte de peça pra ser medida. Mas é por isso mesmo. Antes de medir, eu quero ter certeza de que tudo está em ordem. Sabe como é que é um deslocamento, um desgaste, uma falha ou mesmo uma mudança na temperatura? Pode alterar os instrumentos. É verdade. Pois bem, e essas alterações podem provocar desvios ou erros de leitura das medidas. Nossa, a gente vai ter que fazer o trabalho em dobro, né, Silva? É isso aí. Por isso é necessário fazer a calibração dos instrumentos. Calibração. Operação que estabelece uma correspondência entre as leituras de um instrumento e valores de uma grandeza física, medida direta ou indiretamente pelo instrumento. Tá aqui, Sofia. Ótimo, Caio, porque hoje eu vou te mostrar a calibração do paquímetro com resolução 0,05 de milímetro. A norma NBR 6393/1980 é a norma brasileira que recomenda os procedimentos, tolerância e as demais condições para a calibração do paquímetro. Tá bom, mas pra que serve essa tabela aqui, hein? Precisão de leitura. Essa tabela, ela mostra as tolerâncias admissíveis na leitura. E você tem uma tabela igualzinha a essa no seu livro de estudos. Olha aqui. O L1 representa o comprimento medido dentro da capacidade de medição em milímetro. Aqui ao lado, em micrômetro, a gente vê a precisão de leitura. Quer dizer que para um comprimento medido de, por exemplo, 100 milímetros, a gente tem uma precisão de leitura de 60 micrômetros? Isso mesmo. E para 600 milímetros, a precisão de leitura é de 110 micrômetros. Quando se trata de comprimentos intermediários, a gente tem que admitir a precisão correspondente ao comprimento imediatamente inferior. Tá, e tem alguma tolerância para a planeza? Ah, é aí que a gente vai ficar por dentro. A tolerância de planeza das superfícies de medição é de 10 micrômetros para 100 milímetros de comprimento dos medidores. Já a tolerância admissível de paralelismo das superfícies de medição é de 20 micrômetros para 100 milímetros de comprimento dos medidores. Bom, Caio, então agora a gente já pode falar sobre o método de controle de calibração. Tá. Você, por favor, me alcança a benzina? Para que você vai usar essa benzina aqui, Sofia? Bom, é que antes da gente começar a fazer a calibração, a gente tem que ajustar e limpar bem os instrumentos. Tá. Então, para que não fique nenhum tipo de oleosidade nem impurezas. Agora, a gente já pode falar sobre o método de controle de calibração para medição externa. O erro de leitura é indicado perpendicularmente à direção longitudinal das superfícies de medição. Para isso, usamos blocos padrão. Agora, a gente mede um bloco padrão em 3 posições diferentes aqui do bico: na extremidade, no meio e aqui em cima. Mas atenção, porque a força aplicada no cursor tem que ser a mesma nas 3 medições. É importante lembrar que a verificação tem que ser feita em várias posições, para que cada medição individual possa coincidir
com diferentes traços do nônio e não apenas com o 0. Assim, temos que evitar a verificação apenas nos valores inteiros da escala, como 5, 10 e 15, e verificar valores aleatórios como 5,25, 7,8 ou 14,3. Legal, hein, Sofia? E o resultado dessa operação mostra pra gente se existem erros de paralelismo e de planeza das superfícies dos bicos. Isso mesmo. Se tiver erro na superfície de medição, a gente acha na hora. Tá, e a medição interna, hein? A medição interna deve ser feita da mesma forma, com calibradores padrão internos e também micrômetros. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração antes de calibrar um paquímetro é o paralelismo das superfícies de medição. Como é que é? É o seguinte, o paralelismo das superfícies de medição pode ser verificado através da palpação de um certo espaço, com blocos padrão ou pinos padrão. Quer ver? A posição relativa entre as superfícies de medição não pode se alterar mesmo depois da fixação do cursor. Para confirmar se não se alterou, a gente coloca o instrumento contra a luz e verifica se um espaço deixado entre as superfícies de medição não vai se alterar mesmo depois da fixação do cursor. E essa régua aqui, ó, para que serve? Ah, essa aqui é uma régua de fio. Ela serve para verificar a planeza das superfícies de medição. A gente utiliza assim, ó. Coloca o instrumento contra a luz e vê se está vazando alguma luz entre a superfície e a régua de fio. Se estiver vazando, a planeza está comprometida. Ô Silva, eu acho que o pessoal do laboratório teve o maior trabalho com a calibração do micrômetro. Não, acho que não, Tito. A calibração de instrumentos é baseada em normas. A NBR 6670/1981 é a norma que recomenda os procedimentos, desvios e demais condições a serem seguidas na calibração de micrômetros. Quer ver? Dá uma olhada aqui nessa tabela. Sei. Na primeira coluna da tabela, a gente vê a capacidade de medição do micrômetro em milímetro. Aqui nessa coluna, temos a flexão permissível no arco do micrômetro, em micrometro. Aqui, o erro de leitura do ajuste do 0, também em micrometro. E na última coluna, o paralelismo das superfícies de medição. Também em micrômetro. Mas o que essa tabela ajuda a gente na hora da calibração? Essa tabela mostra aqui os erros e desvios admissíveis na calibração do micrômetro. O batimento axial da haste móvel do micrômetro no intervalo de 25 milímetros não deve exceder a 3 milésimos de milímetro. O erro de leitura do ajuste do 0 que a gente viu aqui na tabela se baseia na fórmula mais ou menos, abre parênteses, 2 mais L, que é o ajuste do 0 em milímetros, dividido por 50, fecha parênteses, micrometro. Caio, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. As superfícies de medições têm que ser lapidadas. Cada superfície tem que ter uma planeza de até 1 micrometro. Com uma força de medição de 10 newtons, as superfícies têm que estar paralelas dentro dos valores da tabela. Entendi. Para uma capacidade de medição de 0 a 25 milímetros, a flexão permissível do arco é de 2 micrometros. O erro de leitura do ajuste do 0 de mais ou menos 2 micrometros. E o paralelismo das superfícies de medição de 2 micrometros. Puxa, Ananias, mas a calibração do micrômetro, ela é muito parecida com a do paquímetro. Ou eu estou enganado? Não, você está certo. Até o método de controle é parecido, visto que leva em consideração a planeza e o paralelismo das superfícies. A única diferença é que a gente tem que considerar também a haste móvel, visto que ela deve ser verificada durante o processo de calibragem. Mas como é que a gente consegue ver a planeza desse instrumento? A planeza das superfícies de medição pode ser verificada através de um plano óptico como esse aqui. Imagina o seguinte, a gente coloca o plano óptico sobre cada uma das superfícies do micrômetro
E aí observa as franjas de interferência, que aparecem sob a forma de faixas claras e escuras, no caso de estar sendo usada uma luz monocromática, quer dizer, uma luz de uma cor só. A forma e o número de franjas de interferência indicam o grau de planeza da superfície, que varia de acordo com a tolerância de planeza. Para uma superfície de tolerância de 1/1000 de milímetro, não poderão ser visíveis mais do que 4 franjas da mesma cor, como neste plano, iluminado por uma luz comum. Para facilitar a leitura, a verificação precisa ser feita com a luz monocromática, aquela de vapor de mercúrio, que deixa as franjas claras ou escuras. Caio, vamos dar uma olhada agora em paralelismo. Vamos imaginar que você tenha que verificar o paralelismo de superfícies a serem medidas com um micrômetro de 0 a 25 milímetros, como esse aqui. Imaginei e me desesperei, Sofia. Não, Caio, calma, é simples. A verificação é feita através de 4 planos ópticos paralelos. Eles devem ser de espessuras diferentes e as diferenças têm que corresponder aproximadamente a 1/4 de passo. A verificação é feita em 4 posições com uma rotação completa da superfície da haste móvel do micrômetro. O plano e as superfícies têm que estar em contato sob a pressão da catraca em acionamento, para evitar diferença de pressão de um plano óptico para outro. O plano óptico deve ser movido cuidadosamente entre as superfícies, para que o número de franjas seja reduzido em uma das faces, porque as franjas serão contadas na superfície oposta. Com luz comum, o número de franjas de interferências não pode passar de 8. E esse é o procedimento para qualquer micrômetro? Não, para micrômetros maiores é necessário que 2 planos ópticos sejam colocados nos extremos das combinações dos blocos padrão. Mas agora a gente vai falar do coração do micrômetro. Já sei, a haste móvel. E a haste móvel, ela pode apresentar erro de deslocamento. E esse erro de deslocamento, ele pode ser verificado com uma sequência de blocos padrão. Como esses daqui, por exemplo? Mas o ideal é que se escolha uma medida de blocos padrão para cada volta da haste móvel e também para posições intermediárias. Assim, ó. Num micrômetro que apresenta passo de 0,5 de milímetro, a série de blocos padrão mais adequada para a verificação são as que apresentem passo correspondentes às medidas 2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8 e 25 milímetros. Silva, os instrumentos já estão prontos para ir para o laboratório. Olha que eu aprendi tanto na teleaula de hoje que mais um pouco eu mesmo calibrava todos eles. E você aí em casa aprendeu também? Que tal calibrar a memória fazendo a revisão na matéria de hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a ler a tabela de precisão de leitura e viu como se faz a calibração de paquímetros. Viu como verificar o paralelismo e a planeza das superfícies de medição. Viu como se faz a calibração do micrômetro e como verificar a planeza, o paralelismo e, finalmente, a haste móvel do micrômetro. Eu sabia que ia sobrar para mim. Agora eu é que vou ter que mandar calibrar o paquímetro do meu amigo Vitorino. Mas tudo bem, ele é gente boa. E você que também é gente boa, devia pegar seu livro de estudos e resolver os exercícios. Na nossa próxima teleaula tem mais calibração. Bons estudos e até lá!